Olá, meus caros, estamos iniciando a série de pregações dos Evangelhos e nessa oportunidade a gente vai começar pelo Evangelho de São Marcos, que, segundo a cronologia original, é o primeiro evangelho, porque ele foi escrito em aproximadamente 70 anos depois de Cristo. Tem alguns historiadores que chegam a dizer que foi abaixo dessa datação, isso perto ou próximo, até mesmo depois da destruída do templo de Jerusalém, que se deu em 70 depois de Cristo pelo general Tito. E lembrando que o livro de São Mateus, eu já preguei todo ele em áudio na aba playlist, você pode conferir. E aqui nós vamos, então, de modo audiovisual, pregarmos todos os demais livros, não só os evangelhos, como também o Novo Testamento. Vamos sem mais delongas, então, a leitura do texto sagrado, e a primeira pregação trata-se de João Batista. Capítulo 1 de São Marcos, versículo 1, claro, até o 8, que nos diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, ou João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia, os de Jerusalém, iam ter com ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de peles de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, ou de abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Em outras versões vai dizer alparcas. E eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha que palavra boa e tremenda para nós. Falar do segundo Cristo, maior profeta, João Batista. A palavra João quer dizer o agraciado de Deus. O Deus é cheio de graça. O graça e misericórdia é de Deus. E Batista quer dizer aquele que batiza, ou o batizador. Então, aquele agraciado por Deus, batizador. Esse é o nome, a tradução do nome de João Batista. Estava, conforme a narração bíblica, pregando no deserto e cumprindo o que o profeta Isaías já teria dito, que ele seria exatamente, ou que viria um que seria, então, que era João Batista, aquele que prepararia o caminho, que ia diante ou na frente para ensinar a todos a verdade, para preparar o caminho para o Messias, para o Salvador. E era a voz que clamava no deserto, para preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, os seus caminhos. Voz que clama no deserto. Por que era deserto? Porque estavam todos mortos no pecado. Porque não sabiam se o que João Batista estava falando era verdade, se viria de fato o Messias, se não era mais uma das mentiras faladas, porque antes de Cristo vir, já tinha vindo, entre aspas, vários Messias se auto-intitulando, ou que eles eram aqueles que os profetas falaram no passado, porque nós temos um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento que perfaz 400 anos, que não houve mais profecias, que não foram aceitas, que não estavam inclusive no cânon, na lista de livros do Velho Testamento da Tanar. Nós temos Malaquias e depois já vem São Mateus, ou São Marcos no caso. 400 anos que Deus não falava. Apesar desse interregno ter vindo alguns livros considerados apócrifos, inclusive o livro de Enoque, que foi 200 anos antes do Novo Testamento, mas que não foi considerado. É interessante até ter alguma certa ideia e ler.
no entanto, não entrou dentro do cânon. Num dado momento, para os judeus até entrou, mas depois eles viram que não se estabelecia muito e tiraram. Pois bem, assim sendo, eles estavam no deserto, simbolicamente. Não tinha mais a palavra, os profetas não falavam mais, estavam emudecidos, não se levantou nem mais um santo de Deus. E aí vinham os aproveitadores, como existe hoje, se auto-intitulando Cristo. Nós temos aí o Henri Cristo, nós tivemos também aí na América um tal de Jesus Cristo, que já até faleceu, que dizia que era Cristo, e tantos outros se auto-intitulando Cristo. Por isso que Jesus disse, se disser que o Cristo está aqui ou acolá, não creais. Logo quando Cristo, o verdadeiro, faleceu e que os judeus insistiram em dizer que ele não existia, que ele teria sido de fato uma farsa e que o seu corpo fora roubado e não que ele ressuscitou, surgiu outros falsos cristos, inclusive com o consentimento do próprio sinédrio, do próprio meio jurídico ou judiciário, vamos dizer assim, do judaísmo. Inclusive eu falei no vídeo aí, lá no conteúdo edificante, referente ao Simão Bar. Esse Simão se auto-intitulou Cristo, 132 a 135 depois de Cristo, tentando tirar o povo judaico da opressão do Império Romano, mas não adiantou, porque era uma farsa, ele não era o Cristo, e assim piorou ainda mais, porque houve a diáspora, ou seja, a dispersão do povo judeu. Então, havia um deserto nesse sentido, porque o povo estava desacreditado por tantos farsantes, porque eles estavam cegos nos seus pecados, porque, como diz a palavra de Deus, eles estavam com os seus pensamentos entenebrecidos e com o coração fechado para receber o Cristo, porque de fato não foram todos os judeus que aceitaram, foi minoria. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o abandonaram. E João teve a árdua tarefa de preparar o caminho para Cristo. E lembrando que João Batista era, ou poderia ser considerado, primo segundo de Jesus, já que sua mãe Isabel era prima de Maria. João Batista era um homem dedicado à vida espiritual. Ele passou, sim, por todos os meios de ensino judaicos, que com 14 anos se batiza no judaísmo, ensina que tem emancipação e tal. Ele se instruiu muito nisto, inclusive há dados que nos provam que ele era asceta, né, como lemos aqui, que ele comia camelo e mel silvestre. Isso já é uma característica de asceta, daquele que se dedica à obra com celibatos, penitências, jejuns, orações e tal. E também há quem diga que ele poderia ser pertencente à seita dos judeus essênios, que era uma espécie de farisaísmo um pouco mais radical. Pode ele ter, de fato, pertencido, mas fato é que o próprio batismo que ele realizou em Cristo Jesus já denota que ele não era essênio, porque os essênios faziam apenas um batismo de iniciação, e ele fez um batismo ali de arrependimento dos pecados, primeiro pregando, e também no sentido de morrer e ressuscitar para a vida espiritual, tá? São dados muito interessantes esses, inclusive segundo outras informações, teria nascido no dia 24 de junho, João Batista, e por isso que tem as festas juninas, que a Igreja Católica, então, se vale disso, e morrido em 29 de agosto. Ele teria nascido possivelmente de 4 a 2, me parece, antes de Cristo, e morrido com 26 a 28 depois de Cristo, de 26 a 28, quando ele foi decapitado, né? Porque ele perdeu a cabeça por ter falado para Herodes: olha, a mulher que te pertence não é tua, é do teu irmão. A mulher que tu andas não é tua, é do teu irmão. Estás pecando. E aí teve então aquela dança da filha de Herodias, Salomé, que pediu a cabeça, né? Quando o rei pediu que ela dissesse o que ela queria, influenciada pela sua mãe Herodias, então pediu a cabeça de João Batista, porque João Batista pregou a verdade e eles não queriam que aquela verdade fosse falada, né? Aquele pecado ali. Então, João Batista foi um grande homem de Deus, considerado pelo próprio Jesus o único e maior profeta. Se encerrou os profetas com João Batista.
João Batista tem um outro dado interessante histórico dele, que ele com 18 para 19 anos perdeu seu pai Zacarias. E ao perder o seu pai Zacarias, era a tradição judaica, ele tinha que cuidar da sua mãe, cuidou da sua mãe. E quando a sua mãe morreu, ele entregou tudo o que ele tinha de bens e pertences e foi viver de modo isolado. Olha só, então, o tamanho do desapego de João Batista, que um genuíno cristão tem que fazer. Não necessariamente desta forma, mas se desapegar. A Bíblia diz para nós ter as coisas como se não tivesse, usufruir das coisas como se não tivesse, ou seja, não nos apegar. E até nisso João Batista era desapegado, porque o que lhe interessava era o reino de Deus. É cumprir sua tarefa, sua missão, sua incumbência. E por isso que ele foi escolhido para preparar o caminho para o Messias. E ele serve para nós de exemplo, a fim de nos encorajarmos a, de fato, preparar nossas veredas, nossos caminhos diante de Deus, para termos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para termos a prosperidade, para termos o Messias, para termos o Espírito Santo sobre nós. João Batista nos passa essa lição com a sua vivência, experiência aqui narrada pelos evangelhos e também pelo historiador Flávio Josefo, que nos conta esses detalhes que eu falei todos aí, que não estão aqui relatados nos evangelhos. Então, ele clamava no deserto, porque de fato o povo estava pecando, estava desacreditado, não acreditava que viria o Messias, e então foi muito difícil o seu trabalho. Ali foi um trabalho pioneiro, precursor para o início da igreja. Ele, nós podemos até dizer que seria exatamente aquele que iniciou a igreja mesmo sem saber, que a igreja era um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele foi o início de tudo, e não necessariamente Pedro, quando disse Jesus a Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha casa. Estava falando, obviamente, do próprio Jesus, que era pedra, e não de Pedro, que era pedra, né? Eu já expliquei isso várias vezes. Então, o que ocorre? De fato, se João Batista não fosse escolhido e não fosse e não, de fato, lutasse para cumprir a sua missão, de nada adiantaria. Jesus não teria seguidores. Jesus não teria ninguém para lhe escutar. As pessoas não chegariam diante de Jesus. João foi importantíssimo, porque ele que conduziu a Jesus, ele que disse, como no texto que nós lemos aqui há pouco, que virá um depois dele que ele não era digno de alçar as suas alparcas, que esse era Jesus Cristo que batizaria com Espírito e fogo, né? Espírito Santo. Então João Batista estava batizando, estava clamando no deserto, pedindo para o povo endireitar os seus caminhos, endireitar suas veredas, que o Messias estava próximo. E assim nós devemos fazer para que nós tenhamos o Espírito de Deus, para que o Messias venha estar na nossa vida, para que nós venhamos ter a presença de Deus nos nossos corações, já que Deus só habita em templo purificado, em templo limpo, e aplanar o caminho ou endireitar as veredas é exatamente isso, desfazer dos caminhos tortuosos. A Bíblia chega a nos dizer que existem dois caminhos, um que nos leva à vida eterna e o outro que nos leva exatamente ao mal, né? Que é o caminho largo. Também em Provérbios fala que é um caminho que parece bom, maravilhoso, mas que o fim dele é a morte, é o sofrimento. Por isso nós devemos aplanar o caminho, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Por isso que João Batista pregava, por isso que de fato Deus levantou João Batista a fim de que a humanidade pudesse saber de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único e primeiro para salvar a todos. Apareceu João Batista depois de pregar e algumas almas possivelmente acreditar no que ele pregava, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão ou perdão dos pecados. Aqui cabe destacar a diferença de alguns batismos, né? O batismo de arrependimento de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Muitos que foram batizados no batismo de arrependimento de João Batista tiveram que ser batizados novamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse era um batismo preparatório para depois receber Jesus. E depois ainda tiveram um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. A gente percebe isso em Atos dos Apóstolos. Mas esse batismo foi importante.
ao ponto de levar o pessoal a ver que estava em pecado, a ter então uma luz, um lume, acerca das trevas que estavam neles. Então João Batista dizia o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso vai dizer em outras passagens. E ainda vai dizer também, como a gente pode perceber lá em São Mateus, que até quando, raça de víboras, ignoreis a verdade? Até quando fugireis da ira de Deus? Porque eles, ou da ira futura, porque eles estavam até acreditando um pouco na palavra de Jesus, ou nas palavras de João Batista, que depois se referia ao próprio Jesus. No entanto, o batismo era meramente um espetáculo, algo para ser visto para os homens e não para a conversão plena. Por isso que ele diz: produzir pros frutos dignos de arrependimento, que era para ele se arrepender de fato, porque não adiantava simplesmente o batismo, que era a tradição dos essênios. Muitos chegavam perto dele com a cultura dos essênios, que simplesmente batizavam como algo iniciatório e nada mais, como um simplesmente ritual. Mas a pregação de João Batista era diferente, era além do ritual. Primeiro é necessário, de fato, se arrepender dos pecados, para depois se batizar. E esse batismo, no seu simbolismo da morte, no sentido espiritual de mortificar os corpos, de mortificar a carne e ascender à vida, ou ressuscitar para Deus, para ter vida espiritual. Coisa essa que todo aquele que não aceita a Cristo Jesus e não se batiza, não tem. Pois a palavra de Deus nos diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. É necessário crer, e crer sem obras, como já dizia São Tiago, nada existe, não é verídico essa crença, não é verídica essa crença, até porque fé sem obras é morta. Então é necessário crer, se arrependendo, aceitando a Cristo de fato e cumprindo a justiça divina, que é o batismo nas águas e águas correntes, a imersão. E assim João Batista pregava para ele se arrepender e para logo em seguida se batizar, que ali era o sepultamento do velho homem, da velha mulher, para ressurgir um novo homem, a nova mulher, a nova criatura em Cristo Jesus. E depois, mais tarde, obviamente, eles ouviram de Jesus as palavras, seguiram a Jesus, alguns dos discípulos seguiam João, e também receberam o Espírito Santo, que a palavra nos vai revelar mais adiante. E o interessante é que a vida de João Batista, meio que ascética, ou asceta, era para os outros uma vida parecida à de Elias. Muitos chegavam a dizer que ele era até mesmo a reencarnação de Elias. Coisa essa que não era verdade. O próprio Jesus disse. Simbolicamente ele veio sim com o espírito de Elias. A palavra Elias quer dizer Deus é a salvação. Ele veio pregar, de fato, o evangelho da salvação. Ele veio no poder de Elias, ou dos profetas do passado, mas não que ele era o mesmo. Então João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, porque não adianta simplesmente batizar. Qualquer não pode batizar, mas na realidade aquilo pode ser um banho. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, com todo respeito a quem votou no Jair Bolsonaro, foi se batizar onde? No Rio Jordão. Não foi se batizar no Rio Jordão? Claro que foi. E aquilo ali foi um ato de fato de fé, de arrependimento dos pecados, ou foi um mero marketing político? Ou foi meramente um ato público e político? Era isso que João Batista estava condenando, porque eles queriam se aparentar. Olha, nós se convertemos. Olha, nós se batizamos. Nós estamos que nem os essênios. Nós já estamos pertencendo a algum grupo religioso aqui. Porque talvez eles confundiam João Batista como um membro dessa seita dos essênios. E João Batista cobrava. Então, por isso é importante o arrependimento. É importante, de fato, confessar os seus pecados, aceitar Jesus e procurar ter nova vida, e procurar deixar as práticas equivocadas de lado. É muito importante. Toda a província da Judéia, a palavra Judéia quer dizer louvor, e de Jerusalém, que quer dizer morada de paz. Então, na Judéia e em Jerusalém, ele pregava.
para louvor e para a cidade de paz, ou morada de paz. Interessante meditar nesse sentido também. Iam ter com ele e confessavam. Aí alguns creram e agora começavam de fato confessar os seus erros, seus pecados. No entanto, ele chegou a criticar alguns que não faziam, né? Claro que não era a maioria, ou pelo menos não eram todos, né? Que não confessavam seus pecados ou não se arrependiam de fato. E ele cobrou daqueles que não se arrependiam. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A palavra Jordão quer dizer aquilo que desce ou desce. Então eles desciam e era necessário descer. Porque o próprio João Batista disse certa feita, e está narrado pelos outros evangelistas, que é necessário que eu diminua, mas que Cristo cresça. Eles tinham que descer no Rio Jordão, assim como desceu Naamã para ser curado daquela lepra. E a lepra hoje pode ser interpretada como pecado. Mergulhou 7 vezes no rio sujo do Jordão, que era comparado ou parecido como o Tietê de São Paulo. E foi lá que ele alcançou a cura da sua lepra e deixou de lado toda a arrogância, toda a soberba. E aqui também tinha o simbolismo de sepultar o velho homem, mas também da questão da humildade. Porque muitos poderiam não querer estar batizando no Jordão porque estava sujo, ou porque não estava próprio e tal, né? Estava impróprio para o banho, né? Ou para o batismo e tal. Então, ele pregava a toda a província da Judéia e Jerusalém. E eles iam se confessando e, então, indo para o Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de ouro e comia gafanhotos e mel silvestre. Olha o alimento dele, né? Um alimento bem simples, mel silvestre e gafanhoto. Nós temos algumas referências na Bíblia sobre gafanhoto, a praga dos gafanhotos. Ele comia o gafanhoto. Nós tínhamos referência em Malaquias sobre os gafanhotos que poderiam ali atacar as colheitas e tal. E João Batista comia os gafanhotos. Isso denota o poder simbolicamente dele sobre as pragas, sobre o mal, sobre a enfermidade, sobre a miséria ou qualquer coisa nesse sentido, porque ele comia o gafanhoto. E assim como a palavra de Deus nos diz que Jesus nos deu poder para pisotear ou para expulsar toda a aspa, a serpente, e o dado do maligno faria dano algum, ou seja, a aspa poderia ser escorpião ou serpente, e nós teríamos autoridade. João Batista tinha autoridade porque ele se santificava, porque ele dedicava a sua vida a Deus, porque Deus estava sobre ele. Então ele comia o gafanhoto e comia também o mel silvestre. Mel este que remete à doçura, que remete à questão também de vitória, de conquista. Até aqueles que fizeram aí uma música, a minha vitória tem um sabor de mel, entre aspas. Aqui tinha vitória, aqui tinha poder. E o mel silvestre também pode ser configurado ao comer até os próprios favos, né? E me parece que, se eu não me recordo, né, foi Sansão que acabou comendo dentro da boca de um leão ou de um animal silvestre, né? Tinha lá. Isso simbolicamente representa, sim, vitória. Então ele comia ou vencia as dificuldades, entre aspas, o devorador, que é uma classe de gafanhoto, e ele estava comendo ou desfrutando da vitória. Isso tudo simbolicamente, né? Claro que literalmente ele comia isto. Demonstrava, obviamente, uma atitude de uma pessoa dedicada a Deus, abnegada, que praticava possivelmente celibato. Nós não temos informações que João Batista casou, que também tinha uma certa rigidez no alimento, e simbolicamente o alimento que ele comia, de fato, lhe demonstrava um certo poder, uma certa audácia, coragem e presença de Deus e bênção, etc. Ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Olha a humildade de João Batista. Não sou digno de atar ou desatar as suas sandálias ou alparcas. Falava de Jesus.
Diante da honra vai a humildade. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Por isso que Jesus chamou ele de maior profeta, porque ele se humilhou. Humilhai-vos diante da potente mão e ele, Deus, exaltará no momento certo. Aqui também tem uma mensagem de humildade da parte. E em verdade vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito. Aqui iniciou tudo, o batismo. E o batismo com o Espírito veio, claro, depois quando a igreja surgiu no dia do Pentecostes, que ficaram em Jerusalém e do alto foram revestidos, porque enquanto que o noivo estava, o Espírito não vinha, né? E até por isso que Jesus disse que não era necessário nem jejuar, porque o noivo ali estava. Depois que ele saísse, então era necessário jejuar, se consagrar para receber o Espírito Santo, que convenceria o homem e a mulher do pecado, que serviria como consolador. Espírito Santo que selaria a todos para o grande dia da redenção da vida eterna. Então, resumindo, já que a gente está um pouco tempo para explanar mais sobre essa palavra, João Batista foi o percussor de tudo. Foi por conta dele que Jesus conseguiu pregar, ou Jesus conseguiu arrebatar uma série de multidões. Ele contribuiu muito, claro, com o poder de Deus. Não era nada de João Batista, ele que foi escolhido desde o seu ventre, porque quando Maria foi visitar Isabel, o menino Jesus que estava nela e João Batista que estava em Isabel já estavam pulando de alegria, porque ali ele já recebeu ou já sentiu a vibração, a comunicação do verdadeiro Salvador, do Messias, de Cristo Jesus. E assim sendo, João Batista já fora escolhido para pregoar o Santo Evangelho, para pregoar, de fato, o batismo de arrependimento, a fim de preparar o caminho para o Messias, para falar as outras coisas necessárias, para chamar os seus discípulos, para fazer com que eles fossem realmente seus servos, renunciando a si mesmo, carregando a cruz cada dia e o seguindo. E essa mensagem, se a gente for aplicar toda ela, ou alongar mais ela, falando de várias outras coisas, nós poderíamos falar tanta coisa interessante, mas vamos resumir isso tudo aí. Então, João Batista foi escolhido para preparar o caminho, cumprindo a profecia de Isaías. João Batista era um homem dedicado, era um homem de santificação, era um homem de dedicação a Deus. Isso serve para nós ser, para ser abençoado. Nós nunca vamos ser que nem João Batista, lembrando bem, né? Porque tem gente que quer ser que nem João Batista, mas nós não vamos ser que nem João Batista. Até porque o tempo que nós vivemos já é outro. Não é da época de João Batista, né? Ninguém consegue hoje em dia viver comendo gafanhoto e mel. Pode ser que tenha um ou outro aí, mas é difícil encontrar. Com as características de João Batista, não, porque esse é o único. Jesus já falou dele, é o maior e pronto. Mas nós podemos ser imitadores como ele foi de Cristo. Nós podemos ser imitadores como ele foi de um servo de Deus. Fazendo o quê? Nos dedicando à santidade. Nos dedicando, de fato, a separar do mundo, do pecado, daquilo que é perverso. E dedicar à oração, ao jejum, a dedicarmos a termos nosso tempo purificado para recebermos o Espírito de Deus, para termos a prosperidade sobre nossas vidas, para, de fato, termos a unção de Deus em tudo aquilo que nós tocar venha a ser abençoado, como era na vida de José do Egito. O que ele tocava, Deus abençoava, prosperava. Para que também nós venhamos ter humildade, porque os humildes serão exaltados. Para que nós venhamos, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. João Batista podia ter negado essa missão que Deus lhe entregou, mas ele cumpriu, foi até o fim e não temeu até mesmo a morte, porque ele sabia que o viver era Cristo e morrer era ganho, pois ele sabia que a sua coroa de glória já o esperava, pois ele sabia que o homem pode matar, mas Deus é que pode matar a alma do ser humano, porque essa é a pior morte, que é a segunda morte, quando o sujeito morre espiritualmente para sempre. E quando ele está morto, apenas nessa vida, mesmo que seja espiritualmente, mas não é para sempre, ainda há esperança de ressuscitar. Por isso que Paulo chega a dizer: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas para isso é necessário o quê? Seguir essas palavras que João Batista já pregava, se abster do pecado, da corrupção desse mundo,
de fato se arrepender dos pecados, procurar viver uma vida casta, santa, pura, e então fazer a vontade de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim sendo, a bênção estará sobre nós. Assim sendo, Deus estará nos utilizando com poder e grande glória, nos estará fazendo uma atalaia, nos estará fazendo realmente um grande vaso, um vaso para a honra e não para a desonra. Meus caros, atentamos então por essa palavra maravilhosa, que é um exemplo, é espelho. João Batista é exemplo, é espelho para um cristão que quer ter uma vida abençoada, para um cristão que quer ter comunhão com Deus, que tem que ter ou haver renúncia. Nós temos que crucificar a nossa carne, nós temos que renunciar ao mundo, o pecado, a perversidade, as obras carnais, para dedicar a vida ao Senhor e assim sendo, preparando o caminho nosso para estar cada dia mais aplainado no santo caminho do Senhor, do Evangelho, da Boa Nova, bem como servindo de espelho e de exemplo, assim como serviu João Batista, que ficou aí nos anais da história, para outras pessoas serem abençoadas e prósperas. Essa foi a mensagem. Que Deus os abençoe e até uma próxima, onde nós estaremos falando aqui, segundo a sequência do texto sagrado, do livro sagrado de São Mateus, do batismo de Jesus. Dê o seu like, comente e até a próxima.